para quem não sabe, né, Gabigol hoje participou de uma entrevista, de um papo, né, num podcast chamado Podpah, que é muito conhecido, inclusive, ficou lá suas 2 horas trocando ideia sobre um monte de assuntos. Nós vamos repercutir aqueles que, né, chamou mais atenção da mídia, da imprensa. Mas o Gabigol falou uma frase que me pegou. Alguém fez uma. No finalzinho da entrevista, alguém mandou um superchat falando: Gabigol, você se vê sendo capitão do Flamengo? Uma coisa desse tipo. E ele falou: tenho, mano, pra caramba. Eu gosto muito de estar com a faixa de capitão. Eu falei, cara, o Flamengo já passou da hora de mexer essa. E aí o Gabigol termina falando assim: mas não sou eu que defino. Não sou eu que defino se eu vou ser o capitão. Já aconteceu algumas vezes, claro, quando não estava nem Diego Alves, nem Diego Ribas, nem Everton Ribeiro. O Gabigol acabou virando capitão. Ontem, por exemplo, tivemos. Vou nem falar. Mas o Gabigol falou: não é a gente que decide, ou seja, deixou claro ali que tem a influência, óbvio, do treinador, a influência, talvez, do vice-presidente de futebol, óbvio, não estou falando que isso é errado, pelo contrário, isso é normal. Só que aí não é a gente que decide também, e ele falou que já tem os capitães. E isso eu acho errado. Então, assim, você ter 3 ali, que quem denominou, quem colocou como os 3 acima dos outros, eu acho que isso pode ser reformulado. Lógico, com a renovação dos 3, que é o nosso último tema da noite, isso vai continuar sendo em 2022. Os 3 capitães vão continuar sendo Diego Alves, Diego Ribas e Everton Ribeiro. Né? Não que o Everton Ribeiro esteja renovado com 35, mas não vejo o Everton Ribeiro saindo do Flamengo em 2022. Mas, Rafa, eu queria te perguntar exatamente isso. Tá na hora da gente mexer nessa liderança dos jogadores, nessa liderança interna dos jogadores dentro do vestiário, principalmente analisando os nomes de Gabriel Barbosa e Davi Luiz? Foi mais ou menos nesse sentido que eu tentei falar. Eu acho que está faltando muita coisa no Flamengo e eu gosto muito desse estilo de um capitão mais ou menos no estilo do Puyol. Eu gosto desse capitão que é aquele cara aguerrido, não só no jogo, mas na vida. É um cara que vai estar sempre cobrando, acho que vai estar sempre comprometido com a vitória, e eu acho que é algo que, para as relações do clube, você ter um capitão com esse perfil, que eu não vejo, por exemplo, no Everton Ribeiro, evita muitos atritos. De repente, o grupo resolve muita coisa internamente quando tem um bom capitão, e você não precisa ter uma interferência do técnico para causar um desgaste, você não precisa ter uma interferência do VP de futebol para causar um desgaste, algo que os jogadores podem resolver entre eles. E eu acho que o Davi Luiz tem mais até esse perfil do que o Gabigol, bem mais. Você vê que o Gabigol, nas entrevistas, nas falas dele, mesmo quando o Flamengo não está tão bem, ele não é um cara com essa postura de cobrança. Não. Ele não é um cara que chama a responsabilidade do time, ele é um cara mais relaxado e tal. Nessa entrevista mesmo, ele lembrou muitas conquistas de 2009, exaltou os próprios feitos. Isso é ótimo. Mas eu acho que para o perfil de capitão, a conversa não pode ser só leve. Eu acho que tem que ser um perfil de cobrança, um perfil que... Firmeza. Isso aí. Então, é uma liderança técnica muito forte, é um ídolo do Flamengo, mas eu também não vejo o Gabigol com esse perfil de técnico, para mim, de capitão. Mas, para mim, quem tem esse perfil no Flamengo hoje é o Davi Luiz. E eu acho que, de certa forma, ele até já começou a chamar essa responsabilidade, por exemplo, dando aquela entrevista no final do jogo contra o Santos. Aquilo ali é atitude de capitão. Ele foi até a imprensa e fez uma cobrança pública aos jogadores. Isso está certo. Os jogadores têm que se cobrar internamente, mas publicamente também não tem problema em fazer isso. E segundo nós lemos nas reportagens depois, ele fez uma cobrança ainda mais forte no vestiário. E todos acataram e tal. Então, é um cara que já está se impondo. Cara, um jogador que tem essa aptidão, a liderança dele se impõe naturalmente.
mas seria muito bom reforçar essa característica com uma abraçadeira para o cara. E passa até pela reformulação, cara, passa até pela reformulação do time do Flamengo. Muitas coisas deram errado em 2021, precisamos mudar para 2022. Para mim, uma peça fundamental, isso é uma coisa que às vezes passa batido, a gente fala pouco, seria a mudança do capitão. E eu vejo o Davi Luiz, apesar de não ser um cara tão antigo, eu acho que a antiguidade dentro do elenco não pode ser o único critério. Eu acho que tem outros critérios que são bem mais importantes. Porque na Europa, por exemplo, é um fator fundamental, é o tempo de casa, né, do cara. Então, pô, se a gente fosse seguir a linha da Europa, ou sei lá, o capitão do Flamengo seria o Arão. Entendeu? Seria o René. Arão, René, Diego Alves. Diego Alves. Então, assim, nessa questão, na Europa é muito valorizado o tempo de casa. Agora, eu não acho que no Brasil isso seja tão importante. Eu prefiro mais a liderança, o quesito postura. Que, por exemplo, o Flamengo se na reta final de 2021. Desculpe o português. Mas o Flamengo se deu mal em tudo. Teve alguma entrevista do Everton Ribeiro? Teve alguma declaração do Everton Ribeiro? Algum tweet do Everton Ribeiro? Tweet, não estou falando que isso vale, tá? Mas não teve nada. A impressão que eu tenho é que o Everton Ribeiro, em casa, se a mulher dele fala, amor, pede uma pizza, ele não escolhe o sabor, irmão. Ele não escolhe o sabor da pizza na casa dele. Entendeu? Ele chega e fala assim, pô, beleza, vou pedir aqui meia pepperoni e meia calabresa. A mulher fala, meu irmão, você vai pedir meia palmito e meia frango com catupiry. E ele pede. Ele fica sem comer a que ele queria. Por quê? Porque ele não manda em casa, irmão. Entendeu? Então, assim, esse cara que passa essa impressão para mim, que eu imagino esse cara com a faixa de capitão, um juiz prejudicando o time, parando o jogo o tempo todo, igual o Daronco, parando, faltinha para lá, faltinha para cá, como diria o poeta Marcão Beton, pipi, o tempo todo. E aí? É um cara que some. O Flamengo se deu mal, some. Entendeu? Para mim não rola. Agora, pô, o Davi Luiz em uma declaração, tudo bem, vou botar um parêntese. A gente conhece o Davi Luiz há mais tempo do que o Everton Ribeiro. De Europa, seleção brasileira, a gente viu mais o Davi Luiz. A gente sabe que o Davi Luiz tem essa postura. A gente sabe de dar a cara na alegria, na tristeza. A gente sabe, né? A gente lembra da alegria pro seu povo, né? Foi um dos poucos que falou depois daquela tragédia lá. Então a gente sabe desse perfil, mas em uma declaração ele mostrou que ele tem mais do que o Everton Ribeiro para ser capitão do Flamengo, cara. E eu não vejo o Gabigol tendo essa postura. Eu vejo o Gabigol tendo importância no elenco, tendo importância no cenário, mas, cara, eu acho que se o Gabigol já não é respeitado hoje, se botar a faixa, é aí que a gente fica totalmente sem respeito em campo.